barbeiro milionário se arrepende após humilhar o mendigo negro pelo corte. Vitor era conhecido como o barbeiro dos milionários. Seu salão reluzia com cada detalhe do luxo. Os clientes chegavam em carros importados, passando pela porta de vidro que brilhava sob a luz do sol. Ele era adorado por todos, com seu jeito arrogante de lidar com os clientes, como se estivesse fazendo um grande favor ao cortar os cabelos de homens e mulheres que viviam em uma bolha de riqueza. O salão estava repleto de risadas, conversas sobre iates e festas para as elites da cidade. Era um lugar de ostentação, onde cada corte de cabelo parecia ser uma obra-prima. Mas certo dia, enquanto ele ajeitava a franja de uma modelo famosa, a porta se abriu e um homem entrava. Ele parecia deslocado, vestia roupas surradas e tinha uma expressão que misturava cansaço e dignidade. Samuel, um mendigo que já frequentava as ruas próximas, pediu um corte simples, uma mudança para dar um novo impulso em sua vida. A sala inteira ficou em silêncio. Vitor sentiu o olhar de todos sobre ele, e em um ato de desprezo, riu alto. "Você acha que eu sou uma caridade? Olhe para você!" Ele gesticulou em direção ao mendigo, e a risada coletiva ecoou. A tensão pulsava no ar. Samuel, com a cabeça erguida, nada disse. Ele saiu do salão sem olhar para trás, mas antes de ir, deixou cair uma folha de papel. Quando o silêncio se instalou novamente, todos olharam para a folha. Era um desenho que parecia ter vida, uma representação vibrante da cidade, seus contrastes e desigualdades. Uma obra-prima que revelava um talento oculto, que Vitor nunca sonhou ser possível de um homem daquela condição. O salão voltou a se encher de conversas, mas Vitor ficou quieto, a imagem da arte queimando em sua mente. O desprezo que ele havia jogado sobre Samuel agora se transformava em um nó na garganta. Aquele homem que ele havia ridicularizado era, na verdade, um artista. Esse pensamento o atormentava. Precisava encontrar Samuel. Precisava entender como alguém em tanta dor poderia criar algo tão belo. À medida que os dias passavam e sua procura se tornava um obsessor, ele se via mudando. O olhar arrogante ficou mais sombrio, os sorrisos mais forçados. A pergunta queimava em sua mente. Quem era realmente Samuel? O que mais ele escondia? O que mais poderia mudar na vida dele se descobrisse a verdade? Mas Samuel havia desaparecido, como um mistério não resolvido nas ruelas daquela cidade marcada pela desigualdade. O que Vitor não sabia era que Samuel não era qualquer mendigo. Ele era filho de um magnata falecido, escondido nas sombras pela escolha de viver na rua. Cada passo que Vitor dava em busca de Samuel o levava mais fundo em um labirinto de arrependimento e transformação. A cada dia, as perguntas se enredavam em sua mente, e ele se perguntava se já era tarde demais para se redimir. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você tá aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. A sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Vitor não conseguia parar de pensar em Samuel.
A arte que o mendigo havia deixado para trás dançava em sua mente. Ele caminhava pelas ruas, a cidade passando como uma borrada ao seu redor, enquanto seu coração pulsava com a culpa. Cada sorriso de seus clientes agora parecia um tapa na cara. Ele havia desprezado um talento incrível, um homem cuja história ele não conhecia. Mas o que ele não imaginava era que essa busca por compreensão o catapultaria para um pesadelo. Naquela manhã ensolarada, Vitor decidiu que iria até a praça onde Samuel costumava ficar. Ele carregava consigo uma cópia do desenho, como um amuleto, tentando validar sua jornada de descoberta. O ar estava pesado, as vozes na multidão pareciam abafadas. Ao se aproximar da praça, algo chamou sua atenção. Uma aglomeração de pessoas em torno de um homem envolto por uma manta. O coração de Vitor disparou. "Samuel?" ele murmurou, tentando se espremer para um lugar na frente. Mas, quando chegou mais perto, suas pernas congelaram. O que ele viu não era Samuel, mas uma cena completamente diferente. Havia gritos. A manta foi puxada, revelando um corpo inerte. A expressão de choque se espalhou entre os presentes. Não era apenas um mendigo caído. Era alguém conhecido, um artista bastante respeitado na cidade, desaparecido há semanas. O sangue drenou do rosto de Vitor quando reconheceu uma característica marcante. Uma tatuagem que ele mesmo havia visto no desenho deixado por Samuel. Um murmúrio se espalhou na multidão. Ele era um gênio, mas estava em ruínas. Não conseguiu suportar mais. Vitor ouviu sussurros, uma sucessão de histórias trágicas que misturavam fama e miséria. Seu estômago se revirou. Uma dor profunda se instalou em seu peito. E se Samuel tivesse sido aquele artista? E se a arte que ele havia desprezado não fosse apenas a de um mendigo, mas uma manifestação de uma vida inteira de dores e desilusões? Mas a história ia além. Uma mulher do fundo da multidão gritou. Ele sabia de tudo. Estava prestes a revelar um segredo. Todo o ar ao redor pareceu parar. Vitor sentiu um calafrio. O que ela queria dizer? O que Samuel sabia? A moralidade do que ele tinha feito pesava como uma âncora. A ideia de que um artista, um gênio, poderia ter vivido a vida de um mendigo, alguém que ele havia ridicularizado, era mais do que ele conseguia suportar. As luzes da cidade começaram a se apagar. A cena que antes era composta de risadas e ostentação, agora era uma tela de tragédia e mistério. As pessoas começavam a dispersar, mas Vitor permaneceu paralisado, em choque. Ele não conseguia mover os pés. O olhar da mulher, que gritou, se fixou nele. Havia um brilho de reconhecimento e acusação. Você riu dele. Você é parte disso tudo. A verdade lhe golpeou como um soco no estômago. Vitor estava prestes a desmoronar. As informações, os segredos e o peso de suas ações convergindo em um único momento de devastação. Antes que pudesse responder, ouviu uma sirene ao longe, cortando o ar pesado da cidade. Vitor virou-se instintivamente, buscando uma saída, enquanto o pânico começava a se espalhar. O sangue no chão, o eco dos gritos e o olhar da mulher permaneceriam em sua mente. Um lembrete sombrio de que suas escolhas tinham consequências. Ele precisava descobrir a verdade sobre Samuel, sobre o que realmente havia acontecido. E mais importante, precisaria enfrentar o que seu desprezo havia desencadeado. Uma corrida contra o tempo começava, mas a pergunta gritante em sua cabeça era: que segredos estavam ainda escondidos? E a que custo ele desejava desenterrá-los? Vitor
estava paralisado, absorvendo a cena de caos e tristeza diante dele. O rosto da mulher que o acusara ardia em sua memória, e o olhar de repulsa que ela lhe deu ainda o seguia. O que lhe fizera parecia um eco doloroso em sua cabeça, uma ferida aberta. Ele precisava se mover, mas suas pernas não respondiam. O mundo girava, e cada rosto na multidão parecia um espelho de seu desprezo, refletindo sua própria vergonha. As sirenes se aproximavam, misturando-se aos murmúrios da multidão. Ele finalmente conseguiu sair do transe e se virou. A multidão estava começando a dispersar, mas o peso nos seus ombros parecia ainda mais intenso. Ele precisava saber a verdade sobre Samuel. Quais segredos estavam escondidos sob a manta que agora cobria aquele corpo? Foi quando um velho se aproximou, o olhar profundo e cansado. Você deveria saber, rapaz, disse o homem, a voz rouca. Esse artista, ele não estava apenas perdido, ele tinha um plano. Vitor prendeu a respiração. Um plano? Que você quer dizer? O velho olhou em volta, como se quisesse garantir que ninguém estivesse ouvindo. Ele tinha uma obra, uma grande revelação. A arte dele era uma crítica à elite. E você, ele apontou, faz parte disso. As palavras soaram como um tiro. Vitor se sentiu tonto. Todo o seu mundo, o luxo, a glória dos cortes de cabelo, as risadas do salão, agora era uma tapeçaria de arrogância. O velho prosseguiu. Ele nunca foi apenas um mendigo. Há muito mais sobre ele do que você imagina. E se estou certo, ele guardava um segredo. Um segredo que poderia expor todos vocês, incluindo você. A pulsação em suas têmporas aumentou. O que aquele homem estava dizendo? Samuel tinha um plano? Uma revelação? Como um simples desenho poderia carregar tanto poder? O desespero misturou-se com uma curiosidade inquietante. E se tudo o que ele pensou sobre Samuel tivesse errado? E se no fundo ele tivesse sido um gênio, escondido sob a aparência de um mendigo? Vitor tentou se afastar, ansioso para buscar respostas. O calor da confusão deixava seu sangue fervendo. Cada passo em direção à saída parecia uma batalha. Ele precisava saber mais. Mas quando virou as costas, ouviu a mulher que o havia acusado gritar novamente. Você é um covarde. Não se esconde. Você precisa encarar suas ações. As palavras dela penetraram profundamente. Um golpe na consciência. Ele se virou, seu coração batendo descontroladamente. Eu não sabia. Mas ela não o deixou terminar. Isso não importa. O que você fez não é algo que se pode simplesmente apagar. O tumulto crescia ao seu redor. Enquanto o velho e a mulher debatiam, algo capturou a atenção de Vitor. Uma pequena agulha de papel surgiu entre o corpo coberto e o chão. Ele se abaixou, puxando o papel que parecia ter caído ali. Ao desdobrá-lo, seu coração parou. Era um desenho. Era a mesma obra que Samuel havia deixado para trás. Mas agora, ao lado da arte, havia um nome. Não era de Samuel, mas de um artista famoso. Um dos mais renomados do país. O mundo sob seus pés parecia desmoronar. Que conexão era essa? O que tudo isso significava? Vitor olhou para a multidão, sentindo um vazio. O velho tinha razão. Havia um segredo. E ele estava prestes a descobrir algo que mudaria tudo o que sabia. Mas a dúvida o assombrava. Como tudo isso se conectava? Qual era a verdadeira história por trás de Samuel e de sua arte? A resposta poderia arruinar seu mundo, porque ele sentia que, ao final, esse podia ser apenas o começo de algo muito maior e mais devastador. Vitor olhou para o desenho, o nome famosíssimo à sua direita se destacando como um grito na escuridão. Um nó apertou sua garganta. Ele olhou para o velho,
que tinha uma expressão de expectativa, mas seu olhar estava fixo na folha de papel. O que isso significa? Vitor perguntou com a voz trêmula. O velho hesitou, seus olhos profundos brilhando com a luz do entendimento. O artista que você vê aí? Ele era um protetor de Samuel. Muitos dizem que ele era o mentor dele. A arte não é apenas um desenho, é uma declaração, uma revolução em forma de pinceladas. A multidão ao redor começou a se afastar, mas as palavras do velho ecoaram alto em sua mente. Um mentor? O que isso significava para a história de Samuel? Uma conexão invisível entre eles que Vitor nunca tinha suspeitado. O corpo dele estava coberto, mas sua vida ainda pulsava nas imagens que deixara para trás. Mas antes que pudesse processar tudo, um grito cortou o ar. Uma mulher, agitada, correu do fundo da praça, seu rosto pálido e os olhos arregalados. Ele está vindo! Ele está de volta. As pessoas se viraram, e a tensão cresceu instantaneamente. Um murmúrio percorreu a multidão. Quem? O velho olhou com uma mistura de medo e descrença. Vitor sentiu as pessoas se afastando de um espaço, como se uma sombra tivesse chegado. Ele não sabia o que estava prestes a acontecer, mas tudo estava se desenrolando em câmera lenta. Assim que os braços da mulher gesticularam, o pânico tomou conta. E então, ele apareceu. Um homem alto, com um capuz escuro cobrindo seu rosto, surgiu da esquina da praça. O ar à sua volta parecia mais pesado. E Vitor sentiu um frio na espinha. O rosto do homem estava escondido, mas a aura que o cercava era de poder e fúria. Ele parou em frente ao corpo coberto, olhando fixamente, como se tivesse reconhecimento. A mulher gritou novamente. Ele sabe o que Samuel fez. O impacto daquela revelação desferiu um golpe em Vitor. Seu coração disparava. O que Samuel tinha feito? O que havia acontecido que transformara um artista em um mendigo? O homem ergueu a mão e a multidão ficou em silêncio, como se o tempo tivesse parado. Vitor sentiu seu próprio pulmão apertar. A tensão era palpável. O homem então falou, sua voz ressoando como trovão. Samuel não era apenas um artista. Ele era parte de algo maior. Ele conhecia a verdade e estava prestes a revelá-la para todos nós. E com isso, o capuz escorregou, revelando o rosto do homem. Vitor ficou em choque, sua visão embaçada. Era um cara que ele conhecia, um antigo cliente de seu salão. Mas ele estava mudado. Várias cicatrizes marcavam seu rosto, contando histórias de batalhas invisíveis. Você, Vitor conseguiu murmurar perplexo. Você não entende o que aconteceu, Vitor. Samuel não era quem você pensava. E eu sei a verdade. E se eu te contar, você terá que fazer uma escolha. A multidão, agora em suspense, aguardava uma explicação. O velho do lado de Vitor pareceu perceber algo. Ele está mentindo, não é? Samuel é. Mas antes que pudesse terminar a frase, o homem apontou para o corpo sob a manta e gritou. A arte dele vai mudar tudo, e quem riu dele será arrastado junto na corrente. O ambiente explodiu em murmúrios e gritos. Vitor estava paralisado. A verdade que ele buscava se revelava em camadas, e era mais obscura do que imaginava. Que segredos estavam escondidos sob a superfície da arte de Samuel? O que estava prestes a ser revelado poderia mudar não apenas sua vida, mas todo o mundo ao seu redor. Ele sentiu o peso das escolhas que tinha feito, o desprezo que se tornara parte de sua identidade. Mas agora,
A história acabara de começar a se entrelaçar com algo muito mais profundo e perigoso. Enquanto olhava para o homem sob a manta e ouvia as palavras distorcidas da multidão, uma única pergunta ecoou em sua mente. Estaria ele pronto para encarar a verdade que Samuel havia deixado para trás? Vitor olhou para o desenho com o nome famoso estampado nele, a revelação ecoando em. O coração batia lá com um tambor. Ele tinha certeza de que algo grande estava prestes a surgir, mas só conseguiu pensar em como tudo poderia mudar. E quando estava prestes a sacudir a cabeça e chamar o homem encapuzado para questioná-lo, um grito perfurou o ar. Não! Não! Pare! Uma mulher pálida como um fantasma cortou o caminho através da multidão. Seus olhos estavam arregalados de terror. Vitor reconheceu-a. Era Liz, uma antiga cliente de seu salão, alguém que sempre parecia estar no centro das coisas. O que ela estava fazendo ali? Ela correu até o corpo coberto, estendendo as mãos trêmulas para tocá-lo. Ele não pode estar morto. Não pode. Vitor franziu a testa, confuso. O clima pesado mudou novamente, e todos os olhares se voltaram para a mulher. Aquilo era mais do que um alvoroço. Era um tumulto emocional. As palavras dela reverberaram na mente dele como um eco preocupante. O homem encapuzado não se moveu. Mas quando Liz declarou que o corpo sob a manta não poderia ser de Samuel, parecia que cada pessoa ali sentia o impacto de suas palavras. Os murmúrios começaram a crescer, misturando resignação e descrença. O que você está dizendo, Liz? Alguém questionou, a voz calma, mas tensa. O corpo não é dele, eu sei. Me deixem olhar. Lá ministrou um passo à frente, mirando a manta enquanto as lágrimas deslizavam por seu rosto. A multidão ficou em silêncio, prendendo a respiração. Vitor sentiu um nó na garganta. Se aquele não era Samuel, então quem era? As mãos de Liz tremiam enquanto puxava a manta lentamente. O sol lançava sombra sobre o corpo, e uma onda de nervosismo percorreu a praça. O que poderia ser mais devastador do que tudo já estava acontecendo? E quando a manta finalmente caiu, o murmurinho se transformou em gritos. O corpo não era de Samuel, mas de Edson, o artista famoso que todos reconheciam. A reação foi instantânea. Ele estava conosco na noite em que Samuel saiu pela última vez. Alguém gritou. O choque dominou a multidão. Vitor estava atordoado. Edson não era apenas um artista respeitado, ele era um ícone. Havia rumores de que ele tinha uma conexão secreta com Samuel, mas nada poderia tê-lo preparado para ver isso diante de seus olhos. O homem encapuzado, que Vitor pensava saber mais, olhou para a cena em volta, sua expressão imutável. E, de repente, tudo se voltou para ele. Edson estava em um plano com Samuel. A mulher gritou novamente, agora visivelmente desesperada. Ele sabia de toda a verdade. Ele nunca deveria ter sido encontrado morto desse jeito. Vitor se sentiu como se o chão tivesse desmoronado sob seus pés. A revelação não era apenas uma nova camada de mistério. Era uma explosão de conexões perigosas. O que Samuel sabia? Qual era a verdade que estava destinada a sair? O que Edson tinha a ver com tudo? O capuz estava se escorregando do homem, revelando apenas mais parte de seu rosto feroz. Mas seu olhar não desviou. Ele repetiu. Samuel era parte de algo maior, e Edson foi metido nisso. Liz subitamente ficou parada. Você sabia. Você os usou. Você foi parte do plano deles. Agora vão pagar. Ela olhou diretamente para o homem encapuzado, como se sua fúria pudesse incendiar o ar entre os dois. O silêncio voltou, implacável, enquanto todos aguardavam a próxima jogada. Vitor embaliu em seco, sua mente girando em busca de respostas. Cada palavra cortava mais fundo,
e a verdade parecia deslizar pelo espaço, como uma sombra atrás de uma cortina. Ele estava prestes a descobrir um mundo muito mais profundo e aterrador. Sabia que, independentemente do que dissesse ou fizesse, tudo na sua vida estava prestes a mudar. E enquanto os olhos da multidão se voltavam cada vez mais para ele, a dúvida plantou-se em seu coração. Até onde você vai quando a verdade se torna um fardo insuportável? Ele se virou, os pensamentos a 1000 por hora, determinado a encontrar respostas. Mas havia uma certeza terrível que pairava no ar. O que se esconderia realmente na conexão entre Samuel e Edson? E mais importante, qual seria a sua parte? A dúvida o consumia, enquanto as portas a seu redor se fechavam lentamente. Vitor olhou para o corpo sob a manta, a confusão crescendo em sua mente. O medo e a angústia dos presentes preenchiam o ar pesado da praça. Ele se sentiu oprimido, engolido por uma avalanche de perguntas sem respostas. O que Samuel sabia? O que Edson tinha a ver com isso? O homem encapuzado, impassível, parecia uma figura de poder. Mas naquele momento, ele só queria entender. Liz estava em choque, perdendo o controle. "Ninguém me impede de olhar", ela gritou, e mais uma vez avançou para o corpo. O queixo de Vitor tremia, a pressão subindo à sua cabeça, enquanto seus olhos seguiam cada movimento dela como se cada passo fosse uma peça de um quebra-cabeça que ele não conseguia montar. O encapuzado então começou a rir, um riso profundo e gélido que ecoou sob a luz do sol. "Vocês ainda não entenderam?" ele disse, sua voz cortante. Samuel e Edson eram a mesma pessoa. Não há separação entre eles. A revelação caiu como uma bomba. Os olhares na multidão mudaram instantaneamente. O que ele estava dizendo era insano, mas algo em sua expressão dizia que havia verdade ali. As pessoas começaram a murmurar, confusas. Alguém na multidão gritou: "Isso é possível? Como assim?" Vitor sentiu como se uma mão invisível o cercasse, sufocando-o. Samuel, o mendigo, e Edson, o artista famoso, poderiam realmente ser a mesma pessoa? A mente dele girava. Ele começou a se lembrar de pequenos detalhes, de olhares furtivos, de desatenção de Edson em relacionar-se com o mundo. Mas por quê? Por que esconder-se em plena vista? Liz, agora em lágrimas, parecia lutar com a ideia. "Você está mentindo. Edson estava no auge quando desapareceu. Isso não faz sentido." As palavras dela estavam cheias de desespero. Mas a descrição do encapuzado tinha um peso que começava a fazer sentido. Os dois iriam fazer uma grande exposição, com uma mudança completa na arte. É por isso que Edson foi encontrado aqui agora. Ele estava prestes a tirar a máscara de Samuel. A multidão se agitou, e Vitor sentiu como se o chão sob seus pés estivesse tremendo. Antes que alguém pudesse protestar, o encapuzado se lançou em direção ao corpo, puxando a manta com raiva. Samuel estava prestes a expor a verdade da elite. Edson sabia o que fazer, mas sempre teve medo. Ele se refugiou. A manta caiu, revelando não apenas o corpo, mas um coração em forma de escultura, esculpido nas coxas de Edson. Uma alegoria da dor e do ódio da sociedade que o desprezava. O impacto daquela cena foi imediato. Enquanto os olhos se fixavam na escultura, um silêncio respeitoso tomou conta da praça. A intuição de Vitor agarrou seu coração. Era como se estivesse vendo um eco de suas próprias emoções. A dor, a luta, o fim. Ele não acreditava. Zoada, agonia e beleza, tudo ao mesmo tempo. Começou o encapuzado. Edson viu o que estava escondido. A elite se alimenta da miséria. Ele entendeu tudo isso antes de qualquer um. O choque no ar se transformou em um murmúrio coletivo. O que estava acontecendo parecia uma onda de revelações.
E então, quando ninguém esperava, uma sirene de polícia soou à distância e a multidão começou a dispersar. Mas algo mais estava a caminho. Vitor olhou para o encapuzado, decidido a pegar uma resposta, mas quando se virou, notou que ele não estava mais lá. No seu lugar, um outro homem exatamente igual ao encapuzado apareceu do nada, com um sorriso malicioso e os olhos brilhando. Você também faz parte disso, Vitor. Não pode fugir da sua verdade, disse ele em um tom que parecia saber demais. Você tem uma escolha a fazer. Em pouco tempo a verdade irá à tona. Escolha sabiamente, ou você pode ser o próximo a ser coberto por uma manta. O coração de Vitor disparou. Ele se deu conta de que, em meio a toda a confusão, a verdadeira batalha estava apenas começando. O que isso significava para ele? O que ele realmente sabia sobre a vida? Sobre sua própria identidade? As perguntas começaram a girar freneticamente em sua mente, enquanto o pânico lentamente se esvaía. O mistério parecia mais profundo do que nunca, e a pressão crescia a cada segundo. O que mais estava escondido sob a superfície do que pensou ser a verdade? O homem com o capuz olhou diretamente para Vitor, e o peso de suas palavras mergulhou como uma pedra no estômago do barbeiro. Você faz parte disso, ele repetiu, agora com uma intensidade que fazia os músculos tensionarem. O mundo ao redor parecia desvanecer. O murmúrio da multidão era um zumbido distante, como se o tempo não existisse mais. Vitor queria gritar, mas a voz não saía. Ele se sentia paralisado, afundando em um mar de incertezas. E quando o encapuzado se aproximou, sentiu sua respiração pesada e quente. Você não sabe a verdade sobre Samuel e Edson, nem sobre si mesmo. As palavras eram como lâminas afiadas, cortando o silêncio. Liz, aos olhos de todos, era o único rosto familiar. Mas agora era apenas um eco do passado. Vitor precisava de respostas. Por que ele se sentia tão perdido, tão pequeno? Uma onda de ansiedade subiu à sua cabeça. Samuel e Edson eram a mesma pessoa, um gênio dividido. O encapuzado continuou, sua voz ecoando sobre a praça. Ele viveu na rua, escondendo sua identidade. Mas a arte dele tinha um propósito. E você riu dele? As acusações flutuavam no ar, como um veneno que se espalhava. Vitor estava prestes a retrucar, quando um grito agudo cortou o ar. É tudo mentira. Um homem com uma arma apareceu, seu olhar raivoso buscando alvos na multidão, e o desespero tomou conta do ambiente. O medo era palpável. Ele apontou para o encapuzado, sua expressão clara. Ele não estava ali para debater a verdade. Estava ali para fazer justiça. A multidão se dissolveu em pânico. Vitor sentiu o coração pulsar na garganta. Sua mente era um turbilhão. O homem gritou mais uma vez. Vocês todos babam em cima da arte, mas não entendem. Samuel morreu por causa de Edson, e vocês vão pagar. Ele pressionou a arma e um som estrondoso ecoou pela praça. Um tiro. O tempo pareceu parar. Vitor sentiu um frio na espinha. O encapuzado mal se mexeu, mas quando a fumaça se dissipou, Vitor ficou chocado ao ver que não era o alvo destinado. O homem que havia gritado havia atingido Liz. Ela caiu, seus olhos arregalados encontrando os de Vitor. Uma mistura de dor e desespero estampada em seu rosto. A praça se transformou em um caos total. Os gritos, os corpos em movimento, tudo estava se desenrolando em uma dança macabra.
Liz estava no chão, sua vida escorrendo rapidamente. Vitor, ela sussurrou, o som se misturando ao clamor ao seu redor. Ele se agachou ao lado dela, segurando sua mão, sentindo a fraqueza que a consumia. Os olhos de Liz começaram a se fecharem, e a tristeza aos poucos substituiu a raiva. Não, não me deixe, por favor. Era tudo o que ele conseguia pensar. Mas tudo o que conseguiu dizer foi um sussurro desesperado. Eu não sabia. Não importa, ela disse, seus olhos perdendo o brilho. Vitor, escute. Era um plano. Eu sabia. Todo mundo sabia. Só você não. E com isso, seus olhos se fecharam. A confusão tomou conta de Vitor. Ele estava em choque, alguns poucos passos atrás daquela tragédia. O encapuzado havia sido uma testemunha, mas agora ele era um fugitivo. O homem com a arma tinha desaparecido na multidão. O que tinha acontecido era um quebra-cabeça em que ele não sabia a chave. E a última revelação de Liz ressoava em sua cabeça como um eco infinita. Todo mundo sabia. O peso dessas palavras caiu como uma tempestade em sua mente. Ele levantou a cabeça, olhando em volta, buscando a verdade que agora parecia mais evasiva do que nunca. O que realmente estava por trás de Samuel e Edson? Quais segredos ocultos permaneciam nas sombras após essa tragédia devastadora? Naquela praça, entre o caos e a dor, Vitor percebeu que a verdade era um labirinto pelo qual ele estava prestes a se perder. E no coração da escuridão, algo ainda mais aterrador estava prestes a se revelar. A vida deles nunca seria a mesma novamente. Mas qual seria o custo da descoberta? Vitor estava paralisado, a visão embaçada. A cena diante dele, Liz caindo, seu corpo já sem vida, parecia mais um pesadelo do que a realidade. Os gritos na praça se misturavam ao seu desespero. Mas tudo se desvaneceu quando ele sentiu um puxão em sua camisa. Vitor era um amigo de infância, Rodrigo, que havia surgido do nada, seus olhos arregalados de pavor. Nós precisamos sair daqui, agora. O desespero no tom de Rodrigo o trouxe de volta à realidade. Com um último olhar para Liz, Vitor se virou e seguiu Rodrigo. O pânico da multidão empurrando-os para frente. Conforme se afastavam da cena, as sirenes se aproximavam. O som ainda estrondando, refletindo o caos. O que estava acontecendo? Vitor murmurou, tentando entender a montanha russa de emoções. Rodrigo puxou para um beco, longe dos olhares da multidão. Precisamos conversar, Vitor. Tem coisas que você não sabe. Mas e Liz? A dor na voz de Vitor era palpável. Ela não podia ter ido assim. A imagem dela atravessava sua mente como um filme. E cada lembrança batia como uma ferida aberta. Rodrigo o forçou a olhar nos olhos. Ouça-me, ninguém está seguro. O que aconteceu com Liz não foi apenas um acidente. Aquela cena, tudo aquilo foi planejado. O coração de Vitor disparou novamente. Como assim? Quem faria isso? Edson, o artista, tinha um segredo que envolvia Samuel. E você, Vitor? Você está no meio disso tudo. O tom de Rodrigo era sombrio, como se cada palavra carregasse um peso que ele não estava disposto a dividir. Você precisa saber que Samuel e Edson não eram só artistas. Eles estavam tentando expor algo muito maior. E agora que um deles está morto, as coisas vão ficar feias. Vitor fez uma pausa. Você sabe de algo mais? Diga-me. Rodrigo olhou para os lados, nervoso. Samuel era filho de um magnata, e Edson era seu mentor. Ele o ajudou a desenvolver a arte. Mas a verdade é que Edson
estava envolvido em algo muito mais escuro. E Liz, ela sabia. Ela foi vista conversando com ele dias antes. Agora, todos estamos em perigo. As palavras de Rodrigo transformaram a realidade de Vitor em um labirinto de incertezas. O que você está dizendo? Como tudo isso se encaixa? Essas revelações podem abalar a elite. Eles estão dispostos a qualquer coisa para impedir de que descobrindo a verdade. A angústia na voz de Rodrigo crescia. Você precisa esconder a arte que Samuel deixou. Ela pode ser a chave para tudo isso. Vitor agachou-se, sua mente girando. Mas e a cena na praça? Liz, ela estava prestes a fazer algo. A conexão estava se formando em sua cabeça, mas uma sombra de desespero envolveu. Um barulho ecoou atrás deles. Um homem, alto e encapuzado, surgia do beco. Vocês não deveriam estar aqui. Ele avançou, a voz baixa e ameaçadora. O coração de Vitor disparou mais uma vez. Antes que pudessem reagir, o homem ergueu algo, uma faca. Deixa a arte em paz. Vitor estremeceu. O medo tornou-se uma realidade esmagadora. Por favor, não. Ele ergueu as mãos, mas antes que pudesse continuar, um grito ecoou à sua direita. Eu não vou deixar você levar tudo. Era Liz, mas de alguma forma, isso não fazia sentido. Ele piscou, e a mulher diante dele não era Liz, era outra. Era a mulher da praça. Uma sensação de déjà-vu tomou conta dele. Quem é você? Vitor perguntou confuso. O encapuzado hesitou, os olhos brilhando sob a sombra. A verdade é que você tem que decidir. O legado de Samuel e Edson não é apenas deles, Vitor. É seu também. As peças desse quebra-cabeça começaram a se unir com um estalo. O que estava escondido na arte? E mais importante, qual o papel dele nessa história? O caminho à frente se desenrolava, mas a pergunta ficou. Até onde ele iria para proteger a verdade que poderia custar tudo? Vitor estava paralisado. O homem encapuzado diante dele parecia ter todas as respostas. Mas a verdade era como uma sombra. O olhar do encapuzado não era apenas frio, era ameaçador. E enquanto as palavras pairavam no ar, a tensão se intensificou. Você não pode simplesmente correr de tudo isso, Vitor. A verdade está prestes a explodir. Nesse momento, um estrondo fez a praça tremer, e todos olharam na direção do barulho. Era como se o chão estivesse gritando. Um caminhão negro apareceu, com janelas escuras e placas cobertas. As portas se abriram de repente, e vários homens saíram, cada um usando um traje escuro. Olhavam em volta como se fossem águias, procurando a próxima presa. O coração de Vitor disparou. São eles, murmurou Rodrigo ao lado dele, os olhos arregalados. Os homens da elite. Eles estão atrás da arte. Precisamos ir agora. Mas antes que pudessem se mover, o encapuzado deu um passo à frente e gritou. A arte não é apenas uma pintura, e você sabe disso. O caminhão parou abruptamente, e os homens se aproximaram. Vitor sentiu um frio na espinha. O encapuzado parecia cada vez mais audacioso, e a multidão observava, presa em um suspense aterrador. O que você quer? Perguntou um dos homens, com a voz rouca, como se estivesse acostumado a intimidar. Esse jogo está acabando. Onde está a arte? O encapuzado foi firme. Dash, tu quiseste juntar Pei. Dash exatamente junta para acabar e ceder o cabo e máquina. De outono a 10,
tenha marcada. Segue para cá, porque toda a cena está complicada e tem um tom. O que você quer? Não saiba mais nada, mas sim o que você quer. Você bem entende o momento e agradece. Depois, continua, brincando bem e mais, cedendo tranquilo. Mas esse é um detalhe. Só disseste está, avance. O cabo está acabando. Assim, tenho certo. Está mais próxima do que você pensa, e o legado de Samuel e Edson não será apagado. As palavras ressoaram como um chamado, mas Vitor ainda estava confuso. O que o encapuzado realmente sabia? Por que ele estava tão disposto a se colocar em perigo? De repente, houve um empurrão no meio da multidão. "Pare!" gritou uma mulher, se destacando no meio dos outros. A mulher que apareceu era familiar. Era Alana, amiga de infância de Vitor. "Vocês não podem levar isso." Com um movimento rápido, Alana ergueu um objeto que parecia um pedaço de papel, um desenho. "Samuel deixou isso para vocês. Vocês não podem apenas ignorá-lo." A confusão tomou conta do ambiente, e todos observaram em estado de choque. Os homens da elite começaram a se encostar. "O que é isso?" Eles olhavam para Alana com desprezo, e sua atitude era de pura hostilidade. O encapuzado olhou para Vitor e Rodrigo, sem saber o que fazer. "Ela está arriscando tudo." Mas o que aconteceu a seguir foi como um golpe na cara. Alana, com a voz tremendo, começou a falar. "Eu sou a verdadeira artista. Eu sou quem criou a arte de Samuel. Edson só apoiou." As palavras dela reverberaram, o impacto fazendo as pessoas na praça recuarem em choque. Vitor ficou paralisado. A revelação despedaçou suas suposições. "O quê? Como assim?" Ele olhou para Alana, tentando entender. A mulher que ele conhecia, a amiga que sempre esteve ao seu lado, era verdadeiramente por trás da arte que unia todos aqueles destinos. "Por que você nunca disse nada?" "Porque era perigoso. E agora eles estão aqui para destruir tudo." Alana estava em lágrimas, mas a fúria em seus olhos era palpável. "Samuel e Edson estão conectados, e eu sou parte disso." O homem de terno escuro, àquela altura já estava próximo, o olhar fixo nela. "Você não pode brincar assim, menina. Vamos, entregue-nos o que temos vindo buscar." Mas Alana não se deixou intimidar. "Nunca. A arte de Samuel representa a verdade. Ponto abaixo. E a verdade não pode ser silenciada." E como se o universo tivesse escutado seu clamor, uma série de explosões ecoou, fazendo todo mundo tremer. O barulho foi ensurdecedor. O caminhão que parecia ameaçador agora estava em chamas. O encapuzado se virou para Vitor, olhos arregalados. "Você nunca imaginou que havia mais em jogo, não é?" Vitor, perdido entre a confusão e a revelação, começou a entender. Aquela luta não era apenas pela arte, mas por algo maior. Ele precisava decidir. Presenciar uma batalha por conquista ou ser um aliado na luta contra uma elite que estava disposta a tudo para manter seus segredos. O calor do momento queimava na pele, e tudo parecia prestes a desmoronar. Qual era seu papel nisso tudo? O que mais viria à tona? A resposta estava prestes a sair da boca da mulher que acabara de chocar o mundo à sua volta. Vitor estava em choque. A cena à sua frente se desenrolava como um filme de terror. As chamas do caminhão iluminavam o rosto dos presentes, refletindo medo e confusão. Ele olhava para Alana, a amiga que sempre o apoiou, revelando-se a verdadeira artista por trás das criações que uniam a história
de Samuel e Edson. A tensão era palpável. Ao seu redor, os rostos das pessoas estavam congelados em expressões de incredulidade. Alana, você foi quem fez tudo isso? A voz dele estava tensa, como se cada palavra fosse um esforço. Alana acenou. Seus olhos brilharam. Sim, eu sou a verdadeira criadora. Samuel e Edson representavam a luta pela verdade. E agora é hora de revelar tudo. Quando Alana disse isso, a multidão parecia respirar em uníssono, um misto de esperança e apreensão. Os homens da elite estavam cada vez mais próximos. Com a confusão crescendo e as chamas refletindo na pele, Vitor fez uma escolha. Ele não poderia deixar que a verdade fosse sufocada. Alana, precisamos proteger a arte. Quem sabe qual é o plano deles? O encapuzado deu um passo à frente. A arte é mais poderosa do que poderiam imaginar. Precisamos usá-la. Sua voz era carregada de urgência. Mas as palavras ainda pareciam desconhecidas para Vitor. E então, do meio da multidão, um grito ecoou. Cuidado! Uma mulher apareceu correndo, frenética. Era Liz, mas não a Liz que ele conhecia. A mulher estava mais viva do que nunca. Os segredos não podem se perder. Precisamos mostrar ao mundo. O desespero à volta começou a se dissipar, substituído pelo crescente sentimento de união. Vamos! Gritou Vitor, adrenalina pulsando em suas veias. Enquanto os homens da elite se aproximavam, a multidão se agrupou, protegendo Alana. O encapuzado segurou a mão do amigo. Desvende essa arte. Faça com que todos vejam o que realmente está acontecendo. Com um movimento rápido, Alana desdobrou o desenho que havia trazido. A obra estava cheia de vida. Um retrato de uma cidade e suas dores, contrastes e beleza. Essa é a verdade. O que todos precisam ver. As chamas dançavam ao fundo, criando um cenário intenso. Os homens hesitaram. Vitor aproveitou a oportunidade para se manifestar. Vocês podem tentar silenciar a arte, mas isso nunca vai acontecer. Samuel e Edson viverão sempre. O som de sua voz ressoou na praça, e os olhares se voltaram para ele. Uma onda de apoio brotou da multidão. Os gritos de encorajamento ecoaram. Viva a arte! Viva a verdade! O clima mudava. A energia pulsava intensa. O medo sendo substituído pela coragem. Eles estavam prontos para lutar pela verdade. Quando tudo parecia instável, um dos homens da elite avançou, mas Alana estava pronta. Vamos expor vocês. A verdade sempre encontra seu caminho. No momento em que ela levantou o desenho mais alto, uma luz intensa explodiu na praça. Era como se a arte tivesse ganhado vida própria, um eco daquilo que eles representavam. O ar estava carregado de emoção. Cada pessoa ali sabia que estavam em um ponto de virada. As chamas do caminhão se extinguiriam, mas a chama da luta pela verdade resplandecia mais que nunca. Vitor olhou para Alana, o orgulho subindo pelo peito. Eles haviam tomado uma posição. É assim, com uma determinação renovada, a multidão se uniu, prontos para enfrentar o que viesse a seguir. A verdade não podia mais ser silenciada. Eles iriam expor o que estava escondido. E a história de Samuel e Edson iria emergir em toda a sua glória. Agora, alçando a voz, Vitor falou. Você precisa se inscrever agora no canal para não perder nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o que aconteceu.
e compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Este é o momento de mostrar que você está conosco na luta pela verdade.